O segredo mais bem guardado da família Addams revelado. Um erro inadvertido, que desafia o tempo. Os fãs não conseguem acreditar no que vem. Um deslize imperceptível que passou despercebido por décadas, agora emerge das sombras, revelando uma imperfeição no mundo polido dos Addams. Um descuido ou uma piscadela engenhosa. A família Addams, com sua mistura inigualável do macabro e do encantador, cativou gerações. De sua mansão sombria a seus habitantes excêntricos e a melodia cativante que acompanha o estalo de dedos, tudo neles convida a querer mais. No entanto, mesmo nas produções mais meticulosamente projetadas, podem surgir anomalias, e hoje desenterraremos um detalhe curioso que iludiu os espectadores por anos. Mas antes de mergulharmos neste mistério, certifique-se de assinar nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas atualizações arrepiantes. A cena esquecida. A falha, que quebrou a ilusão. A emoção de entrar no universo da família Addams é inigualável. Seu mundo extravagante, sombrio e perfeitamente orquestrado te envolve imediatamente. No entanto, existe uma cena em particular que ameaça quebrar essa bolha de ilusão. Um erro que, surpreendentemente, passou despercebido na sala de edição e que talvez você nunca tenha notado. O incidente ocorreu em um episódio clássico, com Mortícia e Gomes, o coração pulsante do programa no centro da ação. Embora a química deles na tela seja lendária e inegável, nesta sequência em particular, algo deu terrivelmente errado. O mais fascinante desse deslize é o profissionalismo impressionante com que os atores o contornaram, agindo como se nada tivesse acontecido. Incrivelmente, eles conseguiram que essa tomada, com sua imperfeição evidente, fosse incluída no corte final. O mistério do Mãozinha. Mão destra ou canhota? O erro em questão se concentra na mãozinha, a enigmática mão que auxilia a família em suas tarefas diárias. Em uma cena crucial, Mãozinha deve entregar um objeto a Gomes. No entanto, se você observar com a atenção que merece, notará uma mudança desconcertante. O ator Ted Cassidy, que magistralmente interpretava Mãozinha, e também o Lurch, troca de mão no meio da cena. A princípio, Mãozinha se mostra claramente destro, executando sua ação com a mão direita. Mas em um piscar de olhos, a mão esquerda assume o protagonismo. Embora para o olho inexperiente possa parecer um detalhe insignificante, para os verdadeiros conhecedores da família Addams, esse pequeno deslize salta à vista, evidente o suficiente para te obrigar a pausar e olhar duas vezes. É verdadeiramente intrigante como os editores não detectaram esse erro tão óbvio. Esperaríamos que, dada a natureza icônica da série, cada quadro fosse submetido a um escrutínio exaustivo. No entanto, às vezes, mesmo com as melhores intenções, os detalhes podem escapar. Talvez o ritmo vertiginoso da produção televisiva da época tenha levado a esse pequeno detalhe ser negligenciado. Ou talvez, ninguém imaginou que os espectadores prestariam atenção em algo tão aparentemente trivial quanto a mão que Mãozinha usava. Afinal, a atenção estava focada nos personagens e suas interações, não em minúcias como essa. O ressurgimento de um erro. A era digital o desenterra. Avancemos para o presente e nos deparamos com a internet que reviveu esse erro esquecido. As legiões de fãs da família Addams, com sua dedicação quase forense, analisaram cada episódio com lupa, buscando pequenos deslizes como este. Essa busca por imperfeições é, ironicamente, parte do entretenimento, especialmente para uma série que se gaba de sua precisão inquietante. Por muito tempo, esse erro passou despercebido, sepultado na memória coletiva. Foi necessário que as retransmissões, os fóruns de fãs e, finalmente, os clipes do YouTube permitissem aos seguidores reviver seus momentos favoritos para que alguém, em algum lugar, percebesse a mudança.
É surpreendente como um detalhe aparentemente insignificante pode gerar um grande alvoroço nas apaixonadas comunidades de espectadores. Um erro ou uma piscadela de Ted Cassidy? Esse pequeno erro se tornou um tema quente de debate nos fóruns online, com especulações sobre se era um toque intencional de humor no programa ou simplesmente um erro inocente. Dado que Ted Cassidy, o brilhante ator por trás do Mãozinha, era conhecido por seu senso de humor e sua capacidade de improvisação, alguns acreditam que ele poderia ter trocado de mão de propósito, apenas para ver se alguém perceberia. E, surpreendentemente, décadas depois, ainda estamos falando desse momento. Imagine a cena. Gomes, em seu característico papel de anfitrião gentil, de pé na sala de estar, provavelmente conversando com Mortícia ou um de seus filhos. De repente, Mãozinha emerge de sua caixa, entregando-lhe um objeto. A princípio, a cena parece completamente normal. Mãozinha, com sua habilidade característica, pega o objeto com a mão direita e o entrega a Gomes. No entanto, na tomada seguinte, quando Gomes se vira para se afastar, Mãozinha muda, surpreendentemente, para a mão esquerda. A mudança é tão sutil que facilmente poderia passar despercebida, mas uma vez que você a nota, é impossível ignorá-la. Isso interfere no desenvolvimento do episódio? De forma alguma. Não se trata de um erro grave que arruine a trama. De fato, a cena segue em frente sem problemas, e os atores demonstram seu profissionalismo inabalável. No entanto, esse pequeno deslize nos faz questionar: quantos outros erros semelhantes passaram despercebidos ao longo do tempo? De alguma forma, esse tipo de imperfeição adiciona um toque de charme à série, lembrando-nos de que mesmo em algo tão refinado e peculiar como a família Addams, há espaço para um pouco de imperfeição. No final, tudo começou com Charles Addams, um homem com um senso de humor único e a habilidade de capturar a essência do macabro em sua forma mais deliciosa. E talvez, apenas talvez, esse pequeno erro seja apenas outra piscadela engenhosa de sua mente brilhante, perpetuada pela astúcia de um ator que sabia como nos manter na expectativa. A origem dos nomes, por trás dos ícones góticos da família Addams. Antes de conquistar a televisão global com seu charme excêntrico, a família Addams era apenas um vislumbre na mente de um gênio. Hoje, desenterramos os mistérios por trás dos nomes que deram vida a esses ícones góticos, revelando reviravoltas inesperadas e a profunda conexão de Charles Addams com as peculiaridades da sociedade. A essência de uma sociedade, muitas vezes, se revela não em sua uniformidade, mas através de suas peculiaridades, e poucos capturaram essa verdade com tanta maestria quanto Charles Addams. Antes que suas criações se transformassem no fenômeno televisivo que hoje veneramos, a família Addams não era mais do que uma série de esboços, simples traços de tinta publicados nas prestigiadas páginas da The New Yorker. Addams, com sua mente aguçada e um senso de humor único, havia dado vida a personagens inquietantes, mas ao mesmo tempo estranhamente atraentes. Cada um deles uma lente através da qual se refletia uma peculiaridade intrínseca do mundo que nos rodeia. Inicialmente, eles não tinham nomes. Eram meras figuras espectrais que habitavam uma mansão singular, entregando-se a passatempos incomuns e parecendo, com uma elegância silenciosa, zombar de nossas próprias convenções. A inspiração na sombra, um reflexo de nossas próprias estranhezas. Charles Addams encontrou sua musa no estranho, no assustador e no sombrio. Seus personagens não eram invenções aleatórias, eram, em sua essência, um reflexo destilado das excentricidades que ele observava na vida cotidiana. Lá estava Mortícia, uma figura alta e gótica, deslizando com uma graça sobrenatural por sua misteriosa morada, qual rainha das trevas, sempre etérea e enigmática. E então Gomes, o patriarca,
com aquele sorriso maroto gravado no rosto, deleitando-se com o absurdo e abraçando cada reviravolta inesperada da vida com um entusiasmo contagiante. Junto com o resto de sua prole extravagante, esses personagens nasceram com um propósito: ser uma paródia divertida, um espelho distorcido das famílias tradicionais e rígidas que naquela época inundavam os meios de comunicação. Eles eram a antítese da norma, e precisamente por essa audácia as pessoas os adoravam. Eram um alívio, uma libertação da monotonia, um convite para abraçar o diferente. O desafio de nomeá-los. Um quebra-cabeça criativo. Quando a oportunidade de levar essas cativantes caricaturas para a pequena tela se apresentou, surgiu um imperativo: dar-lhes identidades, nomes que ressoassem com sua singularidade. Charles Addams se juntou aos produtores em um processo criativo intenso. No entanto, a tarefa de encontrar os nomes perfeitos, aqueles que se encaixassem como uma luva nas características de cada personagem, não foi fácil. Seguiram-se sessões de brainstorming, debates acalorados e conversas profundas. Cada nome deveria ser uma extensão coerente da personalidade única do personagem, adicionando uma nova camada de profundidade às suas já destacadas características. O desafio era imenso, o risco de errar considerável. Mas o resultado, como veremos, foi uma obra-prima da nomeação. O que você pensa sobre essa descoberta? Você acreditava que Mãozinha era sempre destro ou já tinha notado essa sutil mudança? Queremos ler suas teorias nos comentários. Wednesday. A tristeza encapsulada em um nome. Tomemos o caso de Wednesday, Vandinha, a filha mais famosa e enigmática da família Addams. Seu nome, que hoje nos parece tão inerente a ela, foi inspirado em um antigo poema infantil, Monday's Child, a criança de segunda-feira. Este poema descreve aqueles que nascem em uma quarta-feira como pessoas cheias de aflição. Uma escolha perfeita, quase profética, para sua personalidade séria, sombria e enigmática. Poucos sabem, no entanto, que seu segundo nome é Friday, sexta-feira. Um detalhe que adiciona um toque ainda mais macabro e obscuro ao seu já inquietante apelo. Charles Addams possuía um dom para selecionar nomes que, à primeira vista, pareciam simples, mas que escondiam um significado profundo e uma ressonância emocional. O nome de Wednesday, com sua melancolia inerente, encapsula sua natureza lúgubre, tornando-a uma criança única, cheia de uma tristeza sutil e um mistério impenetrável. É a personificação da melancolia infantil. Gomes, o patriarca impulsivo e o amor de um ator. Em seguida, encontramos Gomes Addams, o patriarca excêntrico, apaixonado e encantador da família. É interessante notar que seu nome, a princípio, seria Raleigh. Mas, felizmente, Charles Addams não se convenceu. É fácil entender o porquê. Gomes é um nome que se tornou inseparável da imagem do personagem. E isso se deve, em grande parte, à brilhante influência de John Astin, o ator que o interpretou com maestria. Foi Astin quem sugeriu o nome final, um golpe de gênio que ressoou com a essência do personagem. Gomes é o nome perfeito para este marido apaixonado e aventureiro, que se lança de cabeça em qualquer situação com um sorriso contagiante e uma despreocupação invejável. O nome se encaixa perfeitamente com sua personalidade exuberante, sua inteligência rápida e seu amor eterno e inabalável por Mortícia. É um grito de guerra, uma declaração de princípios. Pugsley, do desconforto à travessura reconhecível. O irmão mais novo da família Addams, conhecido por seu comportamento travesso e sua inclinação pelo perigoso, também experimentou uma mudança de nome antes de se tornar o Pugsley que todos conhecemos e amamos. Inicialmente, havia sido considerado chamá-lo de Pugly ou Pua,
um nome que soava pouco atraente e que, compreensivelmente, preocupava os produtores por sua estranheza e possível conotação negativa. Finalmente, optou-se por Pugsley, um nome que se ajustava muito melhor à personalidade do pequeno encrenqueiro, evocando uma mistura de inocência e travessura. No entanto, o nome Pua não foi completamente esquecido. Ele fez um retorno triunfal no filme A Família Addams 2, de 1993, dando nome ao novo irmãozinho da família. Uma piscadela sutil à história não contada. Primo It, a essência do mistério sem nome. E então está o Primo It, coisa na dublagem brasileira. Um personagem verdadeiramente único na história da televisão. Apesar de ser, em essência, apenas uma entidade ambulante coberta de cabelo, com uma voz estridente e ininteligível, ele conseguiu deixar uma marca indelével na memória dos fãs. Seu nome, It, a coisa, é tão simples que beira o absurdo, mas de alguma forma funciona perfeitamente, capturando a essência de seu ser. O criador não se complicou muito ao escolhê-lo, simplesmente o chamou de It, o que reflete a natureza misteriosa e indefinida do personagem. Não se busca compreendê-lo, nem classificá-lo, nem mesmo explicá-lo. Simplesmente é. Uma lição de minimalismo e mistério que poucos personagens conseguem dominar. Mortícia, a mestra da elegância sombria. E, finalmente, Mortícia. Seu nome é, em si mesmo, uma obra-prima de criatividade. Uma perfeita amálgama que se ajusta à imagem sombria e refinada desta enigmática figura. Com seu vestido preto etéreo, sua pele pálida como a de um fantasma e seu olhar que combina a mortalidade com uma beleza inquietante, Mortícia irradia uma aura inconfundível de elegância e escuridão. Seu nome, que evoca a palavra Mortícia, relacionada à morte em vários idiomas latinos, resume sua essência. Refinada, misteriosa e ligeiramente macabra. Sua presença é como um sopro de ar frio que acaricia o quarto toda vez que ela entra. Uma dança entre a vida e a sombra. É a personificação da graça gótica. Lurch. O paradoxo do coração de ouro. O mordomo gigante da família Addams, apelidado de Lurch, tropeço na dublagem brasileira, devido à sua peculiar e arrastada forma de andar, se deslocava com uma lentidão e torpeza que pareciam desafiar a gravidade, como se estivesse a ponto de perder o equilíbrio a qualquer momento. Apesar de sua imponente estatura e sua voz grave e ressonante, Lurch era um personagem de uma bondade inabalável e uma lealdade férrea, especialmente em relação a Mortícia, a quem tinha na mais alta estima. A ironia de seu nome, Lurch em inglês, significa um movimento repentino e brusco, o oposto de seu andar, e sua aparência intimidadora contrastava de maneira comovente com seu coração de ouro, o que o tornava ainda mais cativante no programa. É a prova viva de que as aparências enganam e que a verdadeira bondade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Assim, através de seus nomes, a família Addams nos revela uma camada adicional de sua fascinante complexidade. São mais do que personagens. São arquétipos, reflexos de nossas próprias excentricidades e da beleza que pode ser encontrada mesmo no mais escuro. Qual desses nomes você considera mais engenhoso e por quê? Bastidores macabros. As reviravoltas inesperadas no casting de A Família Addams. Por trás da perfeição macabra da família Addams, escondem-se decisões de casting que poderiam ter mudado o curso da televisão. Um mordomo que se tornou patriarca, uma avó feiticeira com um coração de ouro e uma mão sem corpo que virou um ícone. Descubra os giros inesperados de um elenco lendário. A família Addams não seria a mesma sem seus personagens excêntricos, cada um com uma essência que beira o inquietante e o adorável. Da misteriosa matriarca à mão incorpórea, cada figura adiciona uma camada a este universo gótico
e humorístico. Hoje, desvendaremos as origens e as curiosidades de alguns de seus membros mais icônicos, incluindo as surpreendentes histórias por trás da escolha dos atores que lhes deram vida. Vovó Addams, a feiticeira de coração cativante. Comecemos com a vovó Addams, a avó excêntrica por excelência. Com um toque de mistério e uma paixão inegável pelo oculto, é uma personagem fascinante. Embora seu mundo se aventure nas profundezas das poções borbulhantes e dos feitiços, sua natureza amorosa e calorosa brilha com uma luz inconfundível, especialmente em sua relação com seus adorados netos. Apesar de uma aparência que poderia parecer algo inquietante à primeira vista, a vovó Addams é a matriarca carinhosa e protetora da família, o pilar que, à sua maneira única, mantém a unidade e o calor no lar Addams. Seu abraço, embora possa vir depois de uma estranha receita, sempre é reconfortante. Tio Fester. O paradoxo do macabro e do energético. E não podemos ignorar o tio Fester, tio Chico, na dublagem brasileira, cujo nome é uma revelação impactante de sua aparência e personalidade. A palavra Fester, que evoca a ideia de decomposição e putrefação, ajusta-se com uma precisão arrepiante ao seu rosto pálido e emaciado, com olhos fundos que parecem estar a ponto de desaparecer na escuridão. No entanto, apesar de seu aspecto decadente e quase cadavérico, Fester é um paradoxo vivo. Ele está sempre pronto para gerar energia, para acender uma lâmpada na boca ou para participar das atividades mais estranhas e explosivas da família. É um ser de contrastes, onde a decadência exterior abriga uma inesgotável fonte de entusiasmo. Seu nome, sem dúvida, apenas acrescenta à atmosfera inquietante e decadente que o rodeia, consolidando sua imagem como o membro mais explosivo da família. Mãozinha, a essência sobrenatural do simples. Finalmente encontramos Mãozinha, Thing, um personagem fundamental na vida cotidiana da família Addams. Apesar de ser literalmente apenas uma mão sem corpo, sua presença é crucial e sua ajuda indispensável. Seu nome, Mãozinha, é intencionalmente simples, mas perfeitamente adequado, pois não precisa de mais nada para descrever sua natureza sobrenatural e seu papel na mansão. Essa mão sem corpo, que emerge misteriosamente de caixas, bandejas ou qualquer superfície inesperada, ajuda nas tarefas mais cotidianas, desde entregar o jornal até trocar um disco, adicionando um toque de estranheza à já inquietante atmosfera da casa dos Addams. A simplicidade de seu nome contribui para a enigmática e perturbadora essência deste personagem único, que demonstra que, para ser inesquecível, não é necessário um corpo completo, apenas uma personalidade inconfundível. O drama nos bastidores. Um casting que transformou o destino. Mas, para além da peculiaridade dos personagens, existe um fascinante drama nos bastidores, especialmente nas cruciais decisões de casting que moldaram a lenda da família Addams. A princípio, o processo de seleção de atores não foi tão direto quanto poderia parecer, revelando uma reviravolta digna da própria série. John Astin, que agora é inseparável de seu icônico papel de Gómez Addams, foi considerado inicialmente para um papel muito distinto, o do mordomo Lurch, tropeço, o servo calado e fisicamente imponente. É difícil de acreditar hoje em dia. Os produtores do programa, em uma visão que hoje parece impensável, o viam inicialmente nesse papel secundário. No entanto, Astin não se sentia confortável com a ideia. Ele expressou suas dúvidas, uma honestidade que finalmente mudou o rumo da série e o levou a que lhe fosse oferecido o papel de Gómez Addams. Uma conversa-chave entre David Levy, o produtor do programa, e John Astin foi o ponto de virada. Astin se sentia limitado pelo papel de mordomo. Não lhe proporcionava a liberdade criativa que ele ansiava e não tinha certeza se conseguiria adicionar profundidade a um personagem que, por design, permanecia em segundo plano, nas sombras. Levy,
Com uma visão audaciosa e um reconhecimento inato do talento de Astin, compartilhou suas inquietações e fez-lhe uma oferta que mudaria a história da televisão. O papel de Gomes Adams em seu lugar. Seu lugar. Essa decisão foi crucial, pois deu um giro radical ao tom de A Família Addams, transformando-a de uma família simplesmente assustadora para uma que se concentrava na relação apaixonada e dinâmica, quase explosiva, entre Gomes e Mortícia. A centelha do romance se tornou o verdadeiro coração do show, o nascimento de um ícone, a autonomia de John Astin como Gomes. Uma vez que John Astin foi selecionado para dar vida a Gomes, ele recebeu uma surpreendente autonomia para desenvolver o personagem à sua maneira, uma liberdade criativa que hoje é incomum na indústria. E temos que admitir, o resultado foi Gomes, um dos personagens mais originais, encantadores e memoráveis da televisão. Desde suas arriscadas proezas físicas, saltando de móveis, balançando em candelabros, esgrimindo com frenesi, até seu apaixonado e inabalável amor por Mortícia, Gomes tinha uma personalidade que brilhava com luz própria em cada episódio. Muito disso se devia à dedicação de Astin, que não apenas atuava, mas se submersava completamente no papel. Ele era famoso por realizar muitos de seus próprios truques, como balançar em candelabros, andar sobre cordas bambas e até mesmo ficar de cabeça para baixo, o que adicionava um toque de autenticidade, um matiz de loucura genial à sua interpretação. A comédia corporal de Astin tornou-se a assinatura do personagem de Gomes, concedendo-lhe uma energia imprevisível e brincalhona que se tornou sinônimo de sua imagem. No entanto, a dedicação de Astin ia além de suas atuações físicas. Ele também tinha uma visão clara sobre a aparência de Gomes, uma visão que diferia notavelmente da ideia inicial que a emissora tinha. Enquanto a emissora queria que Gomes fosse impecável e polido, quase um galã convencional, Astin defendia que ele deveria ter um visual mais excêntrico e desgrenhado, que refletisse sua personalidade peculiar e sua alma desordenada. Ele chegou a discutir apaixonadamente se Gomes deveria usar bigode ou não. Finalmente, a intuição de Astin prevaleceu, e é difícil negar o rotundo sucesso do resultado. O visual característico de Gomes, incluindo seu famoso bigode, tornou-se um ícone cultural, um símbolo do peculiarmente atraente. Foi uma batalha vencida pela autenticidade. Um romance revolucionário. Gomes e Mortícia, um amor à frente do seu tempo. Mas o que verdadeiramente destacou a família Addams e cimentou seu lugar na história foi a conexão emocional, a centelha palpável, entre Gomes e Mortícia, interpretados por John Astin e Caroline Jones. Seu romance na tela era simplesmente único em sua época, uma anomalia que brilhava com luz própria. A química real entre os atores era evidente em cada cena, uma sinfonia de paixão e compreensão mútua. A forma como Gomes demonstrava sua devoção por Mortícia, cobrindo-a de carinho e afeto, beijando-a com ardor e sussurrando palavras românticas em francês, foi uma mudança refrescante e audaciosa em comparação com os casais televisivos da época, que costumavam ser mais distantes, formais e, frequentemente, carentes de uma verdadeira paixão visível. Nunca antes havia existido um casal na tela como Gomes e Mortícia, cuja relação era uma mistura explosiva de paixão desinibida, jogo constante e um respeito mútuo profundo e incondicional. Longe de ser a típica esposa submissa ou o adorno do marido, Mortícia era uma igual para seu cônjuge, uma companheira com a mesma força e astúcia. Seu amor, palpavelmente, parecia autêntico e recíproco. Isso foi revolucionário para sua época, pois a maioria dos casais televisivos era retratada como convencional, emocionalmente reprimida e muitas vezes sem o fogo que os Addams irradiavam. Em vez disso, Gomes e Mortícia trouxeram um romance audacioso, transbordante e genuíno, que desafiou as normas e, ao fazê-lo,
tornou-se um padrão do que o amor na tela deveria ser. Que outros segredos ou momentos icônicos de A Família Addams você acha que merecem ser revelados? Em uma era de comédias familiares convencionais, um casal gótico e elegante irrompeu na tela para redefinir o amor. Por trás dos beijos apaixonados e das palavras sussurradas em francês, esconde-se uma química real entre dois atores que romperam barreiras e cujo legado perdura. Como Mortícia conseguiu escapar de um destino incerto e que sacrifícios Carolyn Jones fez por seu icônico figurino? No coração de A Família Addams, além da arquitetura gótica e das teias de aranha, residia uma relação que rompeu padrões e cativou milhões. O casamento entre Gomes e Mortícia Addams. Seu amor, desinibido e elegante com um toque de mistério gótico, foi uma declaração audaciosa. Os criadores do programa desafiaram as convenções ao mostrar um casal que se amava profunda e visivelmente, que demonstrava afeto sem temor e que se deleitava em sua paixão mútua, uma raridade na televisão da época. A credibilidade dessa relação na tela se deveu, em grande parte, à química autêntica que existia entre os atores que os interpretaram, John Astin e Carolyn Jones. Na vida real, embora mantivessem uma relação estritamente profissional, existia uma atração genuína, uma centelha inegável entre eles que se refletiu em cada uma de suas atuações e lhes permitiu criar uma dinâmica cômica única, quase mágica. Astin, o brilhante Gomes, costumava destacar que, apesar de terem estilos humorísticos opostos, funcionavam em perfeita harmonia, como duas peças de um relógio macabro que se encaixavam perfeitamente. Essa interação na tela era irresistível, um ímã para os espectadores. A química entre Gomes e Mortícia não só se tornou um elemento-chave do programa, mas teve um impacto duradouro na representação dos casais na televisão nos anos seguintes, abrindo o caminho para relações mais autênticas e apaixonadas. O quase adeus de Mortícia. Um destino. Salvo pela paixão. É assombroso pensar que Carolyn Jones esteve a ponto de perder o papel de Mortícia. No entanto, o destino interveio e ela finalmente o conseguiu, em grande parte, graças à sua profunda paixão e conexão com os desenhos animados originais de Charles Addams. Naquele momento, Jones estava atravessando um complicado e público divórcio com o produtor Aaron Spelling, uma situação que a fazia duvidar sobre comprometer-se plenamente com um programa de televisão de longo prazo. A incerteza a assombrava. Mas sua conexão pessoal com a obra de Addams, o amor por esses personagens peculiares, a levou a aceitar o papel. E uma vez que se comprometeu, entregou-se por completo ao personagem, fundindo-se com a etérea figura de Mortícia. A atriz conseguiu personificar a misteriosa e elegante Mortícia com uma perfeição tal que, hoje, é quase impossível imaginar alguém mais no papel. Ela era Mortícia, o suplício do vestido preto, um sacrifício pela elegância gótica. No entanto, sua interpretação não foi isenta de desafios, e o maior deles, ironicamente, residia em seu icônico figurino. O famoso vestido preto, ajustado ao corpo e desenhado por Morton Hack, tornou-se a imagem característica de Mortícia, sinônimo de sua figura esguia e misteriosa. Mas este símbolo de elegância gótica era, na realidade, incrivelmente desconfortável de usar. Jones precisava de incríveis 2 horas para vesti-lo e outros 20 minutos para tirá-lo no final do dia. Além disso, o vestido era tão justo que ela mal conseguia sentar-se enquanto o usava, o que tornava as cenas ainda mais complicadas de gravar, exigindo uma paciência e profissionalismo extremos. Apesar dessas dificuldades físicas, Jones nunca permitiu que o figurino afetasse sua atuação. Sua graça e segurança na tela só contribuíram para tornar Mortícia ainda mais icônica, um testemunho de sua dedicação e talento. A Mansão Addams, uma ilusão gótica com orçamento limitado.
Além dos personagens, a mansão da família Addams era um personagem fundamental e memorável da série, com uma personalidade própria que a fazia se destacar. Sua arquitetura gótica, com suas teias de aranha onipresentes, escadas rangentes e surpresas escondidas em cada canto, criava a sensação de que a família vivia em um universo à parte, afastado e protegido do resto da sociedade. No entanto, o que muitos não sabem é que a emblemática mansão não era um lugar luxuoso e grandioso na vida real. Foi construída com um orçamento surpreendentemente limitado, uma façanha de engenho e criatividade graças à utilização de técnicas de produção inovadoras e eficientes. A fachada da mansão, por exemplo, era na realidade uma superposição engenhosa de uma imagem real com uma pintura, criando uma ilusão de profundidade e um ambiente inquietante sem a necessidade de um cenário caro e complexo. Apesar dessa magia da produção, se observada com atenção, pequenas inconsistências na aparência da casa podiam ser detectadas, especialmente nos primeiros episódios. Por exemplo, a varanda parecia mais longa no episódio piloto do que nos episódios posteriores. Isso se devia ao fato de que, inicialmente, uma casa real em Adams Boulevard, em Los Angeles, foi usada como base, mas depois foi substituída por um cenário menor no estúdio. Essa mudança causou pequenos erros de continuidade, como portas que não correspondiam à sua suposta localização ou cômodos que pareciam mudar de lugar entre os episódios. Mas em vez de diminuir o valor do espetáculo, essas pequenas imperfeições, de alguma forma, adicionaram um toque de charme à série, lembrando-nos de que mesmo na perfeição gótica, há espaço para o erro humano, um eco da natureza imperfeita e adorável da própria família. O interior do terror cotidiano. Um design brilhante. Além do exterior, o interior da mansão era um espaço igualmente fascinante e vital para a atmosfera do programa. Estava decorado com objetos incomuns e macabros, como armaduras completas que pareciam ganhar vida na escuridão e animais empalhados com olhares fixos que criavam um ambiente misterioso e algo sinistro. Os candelabros, que pareciam a ponto de desabar a qualquer momento, adicionavam um toque de instabilidade e perigo ao espaço. A equipe de design de adereços havia trabalhado arduamente para criar um ambiente que fosse, ao mesmo tempo, assustador e estranhamente acolhedor, conseguindo combinar elementos cotidianos com um toque de terror, como um relógio que parecia ter saído de um filme de terror clássico. O resultado era um espaço que se ajustava perfeitamente à estranha e peculiar família que o habitava, um reflexo de suas almas góticas e seus gostos pouco convencionais. A dualidade de Ted Cassidy, de Lurch a Mãozinha, um mestre da interpretação física. Uma das partes mais atraentes e enigmáticas do programa foi a atuação de Ted Cassidy, que deu vida a dois personagens icônicos e opostos, o mordomo Lurch, Tropeço, e a mão misteriosa conhecida como Mãozinha, Thing. O verdadeiramente assombroso de Cassidy foi sua habilidade para criar duas personalidades únicas e distintas para cada personagem, apesar de que frequentemente interpretava ambos os papéis, às vezes, na mesma cena, o que implicava uma maestria da coordenação e do timing. A interpretação de Mãozinha foi especialmente destacada por sua engenhosidade. Cassidy trocava de mão com frequência para manter o frescor e surpreender os espectadores, adicionando um elemento de jogo a cada aparição. Às vezes, Mãozinha era claramente destro, executando suas tarefas com a mão direita, e outras vezes, com um giro sutil e surpreendente, se tornava canhoto. Esse detalhe adicionava um toque de diversão para aqueles espectadores perspicazes que prestavam atenção aos pequenos detalhes. A habilidade de Cassidy para dar personalidade, carisma e até um senso de humor a uma simples mão, invisível em sua totalidade, foi verdadeiramente impressionante e um testemunho de seu gênio interpretativo.
É natural que, dada a versatilidade de Cassidy, seu legado perdure como um dos pilares da série. Que outro detalhe ou curiosidade de A Família Addams te deixou boquiaberto? No vertiginoso mundo da produção televisiva dos anos 60, mesmo a mais macabra das famílias não escapou dos pequenos deslizes. Descubra como os erros de continuidade e os orçamentos apertados não só não prejudicaram a família Addams, mas lhe concederam um charme inesperado e uma autenticidade imperecível. A velocidade de produção e um orçamento rigorosamente restrito são, frequentemente, o caldo de cultivo para o aparecimento de pequenas imperfeições em qualquer programa de televisão. E a família Addams, apesar de sua impecável estética gótica, não foi uma exceção. Ao observar com olho crítico alguns dos primeiros episódios, é possível detectar erros de continuidade que hoje nos parecem quase poéticos. Objetos de adereço que, misteriosamente, mudam de lugar entre tomadas, ou elementos do cenário que não estão perfeitamente alinhados, desafiando as leis da lógica espacial. Até mesmo, se observado com uma atenção quase forense, é possível vislumbrar, fugazmente, membros da equipe de produção em segundo plano, fantasmas modernos que se infiltraram na mansão Addams. Embora esses erros nem sempre tenham sido deliberados e até pudessem ser considerados falhas, a realidade é que eles conferiram ao programa um toque inegável de autenticidade e humanidade. Não se tratava de perseguir uma perfeição imaculada, mas de celebrar, com um sorriso cúmplice, o estranho, o inquietante e o imprevisível. Essas imperfeições se tornaram, paradoxalmente, parte da magia. A Batalha dos Monstros. Addams versus os Monstros. Uma rivalidade lendária. Aproximadamente ao mesmo tempo, a televisão testemunhou a estreia de duas famílias aterrorizantes, mas estranhamente encantadoras, que desencadearam uma fascinante competição pela atenção do público. A família Addams e os Monstros, The Munsters. Era inevitável que as pessoas as comparassem, pois ambas as séries habitavam um mundo que, em grande parte, não as compreendia totalmente. Um fio condutor que ressoava na audiência. No entanto, cada série abordou este conceito de maneira radicalmente diferente. Os Monstros optaram por uma abordagem mais cômica e descarada, com personagens que eram literalmente criaturas monstruosas reconhecíveis. Herman, inspirado na criatura de Frankenstein, Lily, uma vampira elegante, e o vovô, uma versão hilária e decadente de Drácula. A comédia, no caso deles, surgia de suas tentativas, muitas vezes infrutíferas, de se integrar em uma sociedade suburbana normal, colidindo com as convenções com resultados hilários e óbvios. A família Addams, por outro lado, não se encaixava nesse molde previsível. À primeira vista, seus membros pareciam pessoas comuns, indistinguíveis na superfície. No entanto, seu comportamento era decididamente excêntrico, sua lógica retorcida e sua felicidade, encontrada no mais macabro. Aceitavam o mórbido com alegria, encontravam consolo no incomum e não sentiam a menor necessidade de se conformar às normas sociais, nem mesmo de compreendê-las. Seu senso de humor era mais refinado, baseando-se em uma comédia sombria e sofisticada, em vez de recorrer a piadas fáceis ou gags físicos evidentes. Enquanto os Monstros costumavam focar na família que tentava se encaixar sem sucesso, a família Addams orgulhava-se de sua singularidade, sem sentir jamais a necessidade de se justificar por isso. Eram simplesmente eles mesmos, e essa autenticidade foi sua maior vitória. O legado imortal dos Addams, além da tela. Ao refletir sobre a família Addams, torna-se evidente a notável e quase sobrenatural capacidade dessa peculiar família gótica de se manter no imaginário coletivo ao longo do tempo, desafiando o esquecimento e as tendências passageiras. Desde sua estreia televisiva na década de 1960,
passando pelos bem-sucedidos filmes da década de 1990 até as recentes versões animadas e os musicais da Broadway, os Addams continuaram sendo o foco de atenção, uma chama inextinguível. A estranha, mas inegavelmente amorosa dinâmica que os caracteriza conseguiu se conectar profundamente com o público de várias gerações. Sua capacidade de evoluir, adaptar-se a novos formatos e audiências, sem perder um pingo de sua essência excêntrica, é, sem dúvida, a chave de seu duradouro apelo. São um testemunho da atemporalidade da família, mesmo quando esta é completamente atípica. Os filmes da década de 1990, estrelados pelos inesquecíveis Raul Juliá e Anjelica Huston, como os icônicos Gomes e Mortícia Addams, não apenas reviveram o interesse pela família entre uma nova geração de espectadores, mas os elevaram à categoria de clássicos cult. Essas adaptações cinematográficas conseguiram manter o espírito original da série, seu humor negro e sua irreverência, enquanto a atualizavam para uma audiência moderna, adicionando um toque de inovação sem perder a essência dos personagens que amávamos. A química entre Mortícia e Gomes continuava sendo tão irresistível quanto sempre. Wednesday conservava seu ar melancólico e sua inteligência afiada, e o humor negro continuava sendo um deleite, tão afiado e divertido quanto sempre. Esses filmes geraram uma nova onda de fãs que levaram a paixão pela família Addams até a década de 200 e muito além, garantindo sua imortalidade. Mais recentemente, em 2019, uma vibrante versão animada de A Família Addams reviveu a essência dos personagens para um novo público, demonstrando a versatilidade de seu conceito. Essa nova interpretação conservou a essência macabra, mas cativante, da família, enquanto introduzia um estilo visual inovador e fresco. De novo, pudemos desfrutar da forma peculiar como os Addams se amam e se aceitam mutuamente, questionando a definição tradicional de família e rejeitando orgulhosamente as convenções sociais com um sorriso. A família Addams demonstrou ser um fenômeno duradouro, uma entidade cultural capaz de cativar audiências em diversas formas, desde filmes live-action até desenhos animados e musicais da Broadway. Sua capacidade de evoluir com o tempo, adaptando-se às mudanças tecnológicas e culturais, enquanto se mantém fiel à sua essência original, permitiu que continuem relevantes, uma força no entretenimento que não se desvanece. Além do entretenimento, um legado social revolucionário. No entanto, o impacto de A Família Addams transcende o âmbito do mero entretenimento para adentrar no terreno do social e cultural. Ao apresentar uma família radicalmente não convencional, o programa abriu um caminho vital para a representação de estruturas familiares mais diversas na tela, tanto na televisão quanto no cinema. Na década de 1960, enquanto a esmagadora maioria das famílias televisivas se ajustava ao molde da família tradicional, perfeita e nuclear, os Addams se destacavam por serem intrinsecamente diferentes, uma anomalia celebrada. Aceitavam suas peculiaridades, celebravam suas singularidades e se amavam apaixonadamente, sem se importar nem um pouco em não se encaixar nos padrões sociais estabelecidos. Essa abordagem inovadora estabeleceu um precedente crucial para a representação de famílias não tradicionais nos meios de comunicação, enviando uma mensagem poderosa e subjacente, que a família não precisa cumprir certos padrões pré-estabelecidos para estar cheia de amor genuíno e respeito mútuo. A família Addams era um grupo de bichos estranhos que se deleitavam em sua individualidade, e ao fazer isso, concederam aos telespectadores uma liberdade inestimável. A liberdade de aceitar suas próprias esquisitices, de abraçar aquilo que os tornava diferentes. Ao desafiar as convenções e redefinir o que significa encaixar ou ser normal,
eles se tornaram um exemplo brilhante de que a autenticidade, por mais excêntrica que seja, é a verdadeira chave da felicidade e da aceitação. Seu legado não é apenas de risadas, mas de uma revolução silenciosa na percepção da diversidade familiar. O que você acha que tornou a família Addams tão relevante ao longo das décadas? Além de seu humor macabro e sua estética peculiar, a família Addams forjou um legado que transcende a tela. Descubra como essa icônica linhagem inspirou milhões, desafiando as convenções e tornando-se um farol para aqueles que alguma vez se sentiram fora do lugar. A família Addams não é apenas um programa de televisão. É um fenômeno cultural duradouro, um farol de inspiração para aqueles que se sentem fora de lugar em um mundo que frequentemente valoriza a uniformidade. Seu legado continua vivo, vibrando com uma energia inesgotável, já que essa peculiar família gótica continua sendo um ícone cultural indiscutível para uma base de fãs leais, apaixonados e em constante crescimento. A versão original do programa, com sua mistura única e audaciosa de humor negro, excentricidade e uma profundidade emocional surpreendente, continua tendo um impacto significativo na cultura popular, ressoando com força na vida cotidiana de milhões. A cada ano, quando se aproxima a misteriosa noite de Halloween, as ruas e as redes sociais se enchem de homenagens a essa singular família. Inúmeros fãs, com uma devoção quase ritual, se disfarçam de personagens tão distintos como a etérea Mortícia, a enigmática Wednesday, Wandinha, e o inconfundível Primo It, Primo Coisa, demonstrando não apenas seu amor pela série, mas também a arraigada presença dos Addams no imaginário coletivo. É mais do que um disfarce. É uma declaração de afinidade com um estilo de vida que abraça o diferente. Um hino gótico e frases inesquecíveis. A marca indelével dos Addams. A melodia característica da canção de abertura de A Família Addams é, sem dúvida, uma das mais reconhecíveis na história da televisão. Seus inconfundíveis estalos de dedos e seu ritmo cativante ressoam na memória de qualquer um que tenha visto pelo menos um episódio, ou mesmo daqueles que simplesmente a ouviram de passagem. É um hino gótico que evoca instantaneamente a imagem da mansão Addams e seus peculiares habitantes. Mas a influência dos Addams vai além de sua música. Suas frases inteligentes e muitas vezes mordazes, seu estilo de moda excêntrico, que influenciou tendências e desfiles, e o mais importante, a união indestrutível e o amor incondicional que irradia esta família, passaram a fazer parte integral da cultura popular global. São um testemunho de que a normalidade é apenas uma construção e que a verdadeira riqueza reside na aceitação da individualidade, por mais estranha que esta pareça. A família Addams não só nos fez rir, nos fez refletir sobre a natureza do amor, da aceitação e da própria definição do que significa ser uma família. Eles nos ensinaram que a felicidade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e que celebrar nossas peculiaridades é o caminho para a verdadeira plenitude. Em um mundo que frequentemente pressiona para que as pessoas se encaixem, os Addams nos gritaram com um sorriso macabro e encantador que está tudo bem em ser diferente. Sua voz é chave. Junte-se à conversa gótica. Qual é a sua opinião sobre isso? Como a família Addams impactou sua vida ou sua percepção de família? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Gostaríamos muito de saber sua perspectiva sobre o legado desta família única. E, claro, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo que explore os mistérios e as maravilhas da cultura pop e além. Até a próxima aventura no desconhecido.